Vamos à emissão com a presença de Nuno Gondar da Cruz, que coordena a equipa de reestruturação e insolvência da Sociedade de Advogados Moraes Leitão. Há pouco falávamos das mudanças do PER, a sequência de alterações legislativas do PER, e se é ou não um instrumento que está a ser utilizado de forma abusiva. Mas eis que em abril, então, há a última alteração, pelo menos cá em Portugal, com a transposição da Diretiva Europeia. Antes de detalharmos as mudanças principais, queria lhe perguntar se acha que de facto veio agilizar ou aumentar a competitividade das empresas, como assim o Governo prevê. Eu acho que temos que olhar para a legislação de reestruturação e insolvência não como uma legislação de hora da morte das empresas ou de quase morte para evitar a morte, ressuscitar as empresas, mas devemos olhar como uma legislação fundamental para qualquer país que quer ser competitivo na perspectiva de atração de investimento. Se nós formos olhar para os países, especialmente os anglo-saxónicos, e em particular o Reino Unido e os Estados Unidos, que servem aqui um bocadinho, acho eu, de exemplo onde as coisas correm bem nesta área, vemos que eles são muito competitivos. O que é que isto significa? Que eles têm instrumentos legais, que têm uma legislação que facilita o interesse de investidores em empresas que possam estar em dificuldades. Porque, no final do dia, o objetivo da legislação de insolvência e de reestruturação, ou pelo menos, a meu ver, materialmente, e socialmente e economicamente, é impedir que empresas que pudessem ser recuperadas, pudessem continuar a ser entes importantes no giro económico, continuem a operar. Porque se deixarem de operar, tipicamente o que vai acontecer é destruição de riqueza, credores que não são satisfeitos e trabalhadores que vão para o desemprego. Acho que isso não interessa a nenhuma economia. E, portanto, nessa perspectiva, termos ou procurarmos ter legislações em matéria de reestruturação e insolvência que promovam o interesse dos investidores nestas empresas e que criem condições para que estas empresas possam, da melhor forma possível, conseguir reestruturar-se, conseguir reunir as condições necessárias para, se houver operação, exatamente, se houver uma operação que seja saudável, ter essa segunda oportunidade, acho que isso é fundamental. Esta diretiva europeia que refere, de facto, foi agora transposta e é uma diretiva que aposta muito na reestruturação preventiva. Ou seja, aposta muito em evitar que as empresas caiam numa situação em que é inevitável irem para a insolvência e em que haja tal distribuição de postos de trabalho e de riqueza. Portugal transpôs agora para a nossa legislação essa mesma diretiva, alterou-se quer o Código da Insolvência, quer o regime do Processo Especial de Revitalização, portanto, do PER, e são alterações que, não sendo alterações que signifiquem para nós um regime novo, porque nós já tínhamos o PER desde 2012, não deixam de ser alterações com algum relevo. E acho que aqui até é útil dizer isto. Curiosamente, Portugal até nem está mal, não estaria mal classificado se olhássemos no leque dos países da União Europeia, em termos de legislações modernas de reestruturação, nomeadamente através do PER, nós até diria que estamos bastante bem classificados. Não diria que estamos no primeiro ou no segundo, mas estamos ali bem, estamos melhor, normalmente estamos nos rankings. Mas agora, devido a esta alteração, já estávamos antes e ficámos, penso eu, mais próximos disso agora. Falando um bocadinho das principais alterações, se calhar, e focando no PER, respondendo à sua pergunta genérica que fez, eu acho que apontaria dois objetivos fundamentais desta revisão do regime legal do PER. Por um lado, criar incentivos para que haja financiamento, ou, portanto, entrada de novos capitais, seja por parte de investidores ou de financiadores, seja por parte dos sócios. Portanto, há um conjunto de medidas, nomeadamente dando privilégios a esses créditos que se constituam por via de financiamentos no contexto do PER, portanto, aporte de novo capital à sociedade que está em PER. Inclusivamente, se forem aportes através de credores subordinados, portanto, até de acionistas. Eu, pessoalmente, acho que faz todo o sentido do mundo. Nós, para termos acionistas que queiram investir nas empresas, não basta que eles acreditem nelas. É preciso, quer dizer, mal ou bem, dar-lhes algum incentivo para que isso também aconteça. E, nessa medida, estas alterações legislativas também promovem isso. Por outro lado, eu diria que, mal ou bem, e embora isto ainda seja matéria que os tribunais, depois vamos ver como é
como é que a coisa na prática vai ser e qual é que vai ser a posição Eu dos devia tribunais. perguntar isso, como é que, bem, passaram 2 meses desde que entrou em vigor, mas já se sente como é que no terreno está a funcionar ou não? Eu acho que ainda não se pode tirar nenhuma conclusão, porque isto entrou em vigor há tão pouco tempo, que ainda não há decisões nos tribunais suficientes, e menos ainda nos tribunais superiores, que Para tirar uma... para fazer uma análise sobre se isto vai gerar mais litígio, menos litígio, se vai ser mais ou menos fácil, mas pelo menos há uma coisa que se pode dizer. Houve uma intenção, e aí resultante da diretiva, de criar condições, quiçá até mais facilitadoras, para a aprovação dos planos de recuperação no PER ou dos planos de recuperação / planos de insolvência no processo de insolvência. Isso é claramente, acho que se pode dizer, uma intenção do legislador. Falava das principais implicações. Temos também a questão de haver mais um mês, supostamente, para o plano de negociações, para as negociações, mas há outras. O que é que destaca destas mudanças? Eu acho que aquelas que eu já destaquei são as mais importantes. Pois há um tema, enfim, mas é um tema muito jurídico, que é que se passa a trazer para Portugal a chamada classificação por classes de credores, a chamada categorização de credores, um bocadinho seguindo aquilo que se passa nos Estados Unidos da América. Mas isso foi uma questão de necessidade de harmonização ou Sim. uniformização? Ou seja, a ideia da diretiva é tentar, de alguma forma, aproximar mais os regimes de reestruturação preventiva em particular, mas também de insolvência dentro da União Europeia. Porque se nós formos ver, de facto, os regimes ainda são bastante diferentes. E isso pode ser um aspecto de redução da competitividade da União Europeia, enquanto atrativo para investidores. E, em relação aos Estados-membros, não sei em que ponto está a transposição dos quadros legislativos da diretiva europeia nos outros Estados-membros, mas Portugal está num bom caminho neste sentido e em termos comparativos da lei que resultou daí é um bom exemplo. Eu acho que sim. Eu acho que se pode considerar um bom exemplo. Acho que há vários aspectos a melhorar, mas acho que se quisesse apontar problemas principais da nossa legislação em matéria de reestruturação e em matéria de insolvência, se calhar mais do que apontar questões de detalhes de legislação, apontaria, se calhar, a necessidade de maior especialização nos vários atores, seja advogados, outro tipo de assessores e os tribunais, portanto, os juízes de comércio, e, por outro lado, que haja, dentro da justiça, meios humanos suficientes para dar vazão aos processos que há. Acho que esse é, se calhar, o aspecto em que nós estamos mais atrasados face aos países em que as coisas correm melhor. Ou seja, por vezes torna-se difícil explicar a quem queira olhar para estes assuntos em Portugal que as pendências demorem X anos. Isso em si, por exemplo, na perspectiva de um investidor, pode ser um entrave, uma desvantagem. E, portanto, eu, se calhar, mais do que olhar para a legislação, eu olharia para... Já teve desses casos? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. E mais do que olhar para a legislação, acho que se houvesse algo para apostar, em vez de mudar a legislação só, meios humanos, especialização, tornar as coisas mais céleres, mais previsíveis. Temas que poderá acompanhar já de seguida, depois de uma pausa de breves segundos. Continua desse lado.